Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, o trecho é 27:35, é o último trecho do volume 27. 17 de fevereiro de 1930. A divina vontade é o batimento, a criatura o coração. A divina vontade é o respiro, a criatura o corpo, inseparabilidade de uma e de outra. O querer divino continua ocupando minha pequena inteligência, e eu, submergindo nele, sinto sua força vivificadora, que dentro e fora de mim me circunda, e meu doce Jesus, que parece que se esconde dentro de ondas altíssimas de luz da sua vontade divina, frequentemente se move nestas ondas de luz, e fazendo-se ver, com ternura indizível, me disse: minha filha, minha divina vontade é batida sem coração, e a criatura é o coração. Ela é o batimento cardíaco. Veja que união inseparável há entre o meu Fiat e a criatura. O coração é nada, não tem nenhum valor sem o bater do coração. Com o bater do coração se constitui vida da criatura, mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Tal é a minha divina vontade. Se não tem o nada do coração da criatura, não tem onde formar sua pulsação de vida para desenvolver e formar sua vida divina. Então, olha, minha divina vontade, não tendo coração, criou-o na criatura para ter seu coração, onde poder formar seu batimento cardíaco. Além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo. A criatura é o corpo. Ela é o respiro. O corpo sem o respiro está morto. Assim que quem forma o respiro da criatura é minha divina vontade. Por isso se pode dizer, o corpo dela é o da criatura, e o respiro dela é o de meu querer divino. Veja que grande união há entre uma e outra, união que não pode ser separada. Porque se cessa o respiro, cessa a vida. Por isso, minha divina vontade é tudo para a criatura. É palavra sem boca, é luz sem olho, é ouvido sem orelhas, é obra sem mãos, é passo sem pés. E por isso a alma que vive em meu querer divino lhe serve de boca, de olho, de orelhas, de mãos e de pés. Ela se restringe para encerrar-se na criatura, enquanto permanece imensa, e vitoriosa forma nela seu reino, servindo-se dela como se fosse seu corpo, onde bate, respira, fala, age e caminha. Por isso, a dor do meu Fiat divino é incompreensível, porque as criaturas não se prestam em fazê-lo desenvolver todas as suas ações nelas, para fazê-lo reinar, e o obrigo ao silêncio e à inatividade. E com paciência divina e indizível espera a quem deve viver em seu querer para retomar seu falar e seu agir divino, para formar seu reino em meio às criaturas. Por isso, seja atenta, minha filha. Escute-o falar do meu Fiat divino. Dê-lhe a vida em todos os seus atos, e verá os portentos inesperados que minha divina vontade fará em você. Seja tudo para a glória de Deus e para cumprimento de sua santíssima vontade. Então, a gente viu no domingo uma luz que eu falei sobre como que é a vontade divina, né? Que Jesus saiu da Trindade para poder vir nos ensinar a amar a Deus. Mas não nos ensinar, é para Ele amar em nós, né, na verdade. E aí, só Deus sabe amar de verdade. Só Deus pode amar a Deus. Deus não tem como ser amado sem Deus amando Ele. Então, é Deus mesmo amando a Deus em nós. Então, Ele vem habitar no homem e nos mostra esse desejo, essa vontade divina de Jesus, que só Ele é Deus e pode amar a Deus de volta. E aí Jesus, ele precisa habitar em um lugar. E onde que ele habita?
no corpo humano, na alma humana, no corpo e na alma humana, para poder amar, né, através do corpo e alma humana, a Deus. E aí a divina vontade se realiza, se concretiza. Então, Jesus bilocado em nós, né? É Jesus em nós, propriamente dito, né? Mas nós, não é esse negócio, a pessoa entendeu errado, ela, né, uma pessoa que falou, que a Laureci, falou que foi Jesus que veio para ensinar a gente a amar a Deus, que nós que vamos amar a Deus, nós não somos capazes de amar a Deus, né? Então, então a pessoa tem dificuldade de entender, né? Então, não é nós que damos a nossa vontade tem poder de amar a Deus como Deus ama a si mesmo, não. É Deus com a vida divina em nós que doa o amor ao próprio Deus, que dá amor ao próprio Deus. Só Jesus satisfaz a Deus. Aí Jesus amou a Deus perfeitamente em sua vida, em sua humanidade. E ele doou essa vida para nós. Ele doou a vida divina que ele deu para Deus, para nós vivermos. E aí nós somos esses sacrários que guardamos essa vida divina, né, foi doada por Jesus a nós, para podermos amar a Deus, mas sendo Deus mesmo amando a Deus em nós, com a vida dele que foi doada a nós, o seu sangue doado para nós, o sangue divino, né, a sua vida divina doada para nós, para que a gente possa, com a vida divina de Jesus, amar a Deus e ser Deus amando Deus. É muito importante entender isso. Aí esclarece a dúvida que a Laureci estava aí, que o pessoal, eles distorcem mesmo, eles não conseguem entender que nós sumimos, né? E não existimos, só Jesus vai existir. Mas nesse trecho, o que Jesus está dizendo? Vamos esclarecer em cima desse trecho, né? Que a divina vontade é o projeto de Deus amar a Deus em nós. Então, a divina vontade é o batimento e a criatura o coração. O projeto de Deus amar Deus em nós é Deus, a vida divina, que é o respiro. E a criatura é o corpo. Então, nós somos o lugar aonde essa vida divina vai acontecer. Aonde essa vida divina vai respirar. Né? Nós somos o coração aonde essa vida divina doada por Jesus vai bater. Então, é isso que ele está querendo dizer. Que a minha divina vontade, o meu projeto da vida divina vivendo em você é batida sem coração. E a criatura humana é o coração. Então, nós somos o lugar aonde a vida divina vivida por Jesus, doada a nós, vai viver, tá? É o batimento cardíaco. Veja, que união inseparável, então, é uma união inseparável. São duas realidades, o Fiat e a criatura, a vida divina e a criatura. O coração é nada, não tem valor nenhum sem o bater. Com o bater do coração é que constitui a vida. Mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Então, a vida divina não consegue existir sem nós. Essa é a vontade divina, que é a vida divina em nós, né? Existindo, batendo em nós. Se não tenho nada do coração da criatura, não tenho de formar sua possessão de vida para desenvolver e formar a vida divina, que é a vida divina que Jesus viveu por nós. Lá na barriga de Nossa Senhora, Jesus disse que já estava todos nós lá, e ele falou que viveu a vida por cada um de nós, né? Amou a Deus por cada um de nós. Só ele pode amar a Deus. E nós recebemos a vida de Jesus para amarmos da mesma forma, mas é Jesus em nós. Então, a divina vontade de Jesus, a vida divina de Jesus em nós, que diviniza a nossa vida. Entendeu? Então, olha, minha divina vontade, não tendo coração, criou na criatura humana para ter seu coração, para poder formar seu batimento cardíaco. Expliquei direitinho. Jesus, ele é divino e ele veio habitar no corpo humano, alma e corpo humano, e viveu a vida por nós nesse alma e corpo humano que foi dado a ele. Aí ele foi e ressuscitou. E ele deixou, né, não tem mais corpo humano, então ele tem o nosso agora. E ele doa essas vidas divinas que ele multiplicou por cada criatura criada e doa para nós. E aí nós precisamos ser essa vida, essa humanidade, precisamos ser esse corpo e alma que vai ser a habitação dessa vida divina, dessa vida de Jesus doada a nós, que é nossa. Foi dado para nós, para que a gente possa o endereço ao nosso corpo e à nossa alma, que somos nós. Entendeu? Nós não somos divinos, mas temos uma habitação, temos um lugar aonde captar a vida divina, o Espírito, aonde receber o Espírito. Entendeu? Que é a vida divina, o Espírito Santo, o Espírito.
Ai, Senhor, ajuda nós. Não é fácil, o povo tem dificuldade de entender, mas eu também tenho dificuldade, eu também não entendi, né? Não entendi direito também, tô entendendo agora, desde domingo que eu falei que eu tive, prestei atenção melhor nessa luz, né? Então não é fácil, não vai ser simples mesmo entender, mas vamos que vamos. Então veja que união inseparável há entre meu filho e a criatura. O coração é nada, não tem nenhum valor. Sem o bater do coração, com o bater do coração se constitui vida da criatura, mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Tal é minha divina vontade. Se não tenho nada do coração da criatura, não tenho onde formar sua possessão de vida para desenvolver e formar sua vida divina. Então, olha, minha divina vontade, não tendo coração, criou na criatura para ter seu coração onde poder formar seu batimento cardíaco. Além disso, minha divina vontade, imagina que a divina vontade, que é esse projeto da vida divina habitando em nós, né? É, ele fala, minha divina vontade fica meio complexo mesmo, né? Não entende, a pessoa não entende, mas é o projeto da vida divina habitando em nós. É como se fosse Deus, é um vírus. Mas a palavra é horrível para falar, chamar Deus. Mas como se fosse um vírus, e ele precisasse de um hospedeiro. E sem o hospedeiro ele não vive, não sobrevive, não tem jeito. Entendeu? Não tem. Então é batida sem coração. E a criatura é o coração. Então, aí nós temos que sermos os hospedeiros, entendeu? E aí, ele vai usar da nossa mão, vai usar da nossa boca, vai usar do nosso pé, vai usar do nosso coração para sentir as emoções, vai usar tudo de nós, entendeu? Mas ele que é a força, ele que realmente está vivendo. Nós estamos ali dando o suporte, entendeu? Infelizmente, eu tenho que usar o exemplo do vírus, não teve outro nesse momento para poder dar. Então, além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo. Mas você fala que horror, Jesus, a vida divina de Jesus é um vírus. Não, é só para entender, não é. É muito lindo, maravilhoso, né? Uau, é a coisa mais linda do mundo, o mistério do Fiat divino, da vida divina, da divina vontade. Né? Que coisa mais maravilhosa, que diviniza cada um de nós, né? Diviniza nosso corpo e nossa alma, que é o tabernáculo. É o espírito vivendo no corpo e alma, né? Além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo, a criatura é o corpo. Ela é o respiro. Então, ele vai respirar pelo pulmão dessa pessoa, né? A divina, né? A criatura é o corpo, mas aí quem que vai respirar? O espírito, que, né? Que faz esse corpo, o alda ter sentido, né? Porque vai adorar a Deus e vai satisfazer a Deus. Agora, se a gente adora sem a divina vontade, não, não chega até Deus, né? Não chega até Deus. E aí a gente é uma tragédia total. Então é muito diferente a vida na divina vontade e a vida sem a divina vontade. Imagina, é só você com sua vida humana, com a ajuda da graça, tendo momentos em que você ama a Deus pela ação da graça, momentos em que você diz que ama a Deus com a sua própria, com a vida da graça, né? Não deixa de ser a mesma coisa, não deixa de ser a divina vontade, mas só que é bem diferente, né? A vida da graça são só efeitos, né, que ele diz, não é a vida em si, né, tomando forma na pessoa, mas sim é um desejo só, parece que é só um desejo da pessoa, nem sei explicar o que é a vida da graça comparada com né, a vida na vontade humana, comparada com a vida na divina vontade, né? É fazer, mas sem ter a vida, né? É a pessoa fazer, mas sem ter a vida. Então a diferença é absurda, né? Nossa, nem sei como que consegue explicar, né? A diferença é tão grande. O corpo dela é o da criatura, tá vendo? O corpo da divina vontade é o da criatura, tá falando aqui, né? E o respiro dela é o meu querer divino. Veja que grande união há entre uma e outra, a união que não pode ser separada, porque se cessa o respiro, cessa a vida. Por isso, minha divina vontade é tudo para a criatura. É palavra sem boca, é luz sem olho, é ouvido sem orelhas, é obra sem mãos, é passo sem pés, e por isso a alma que vive em meu querer divino lhe serve de boca, de olho, de orelhas, de mãos e de pés. Ela se restringe para encerrar-se na criatura, enquanto permanece imensa. E vitoriosa forma nela seu reino, servindo-se dela como se fosse seu corpo, onde bate, respira, fala, age e caminha.
Por isso a dor do meu Fiat Divino é incompreensível. Imagino, nem consigo imaginar, na verdade, eu não consigo. Deve ser absurda, né? Porque as criaturas não se prestam para fazê-lo desenvolver todas as suas ações nelas, para fazê-lo reinar, e o obrigam ao silêncio e à inatividade. E com paciência divina, indizível, espera quem deve viver em seu querer para retomar o seu falar e seu agir divino, para formar seu reino em meio às criaturas. Por isso, seja atenta, minha filha, escute o falar do meu Fiat divino, dele a vida em todos os seus atos, e verá os portentos inesperados que minha divina vontade fará em você. Então é muito importante, né? É muito sério. Ah, Jesus, ajuda, Senhor. Ajuda a pessoa, né, a largar outras coisas e ficar só com a divina vontade, né? As pessoas estão tendo dificuldade para entender isso, né? Então, Senhor, que priorizem a divina vontade, né? É muito sério. É priorizar mesmo. Vamos ver, né, que Deus quer, né, de nós, né? Que a gente realmente dê valor, né, a essa vontade divina que a gente parece que deixa ela de lado, né, e vai cuidar de outras coisas. Que tragédia, né? Mas vamos que vamos, né, buscar a Deus nesse tempo, buscar de todo o coração, né? Amém, Fiat? Então, a vida eucarística é como se ela fosse, assim, um local onde está reservado a vida divina dessas pessoas que não viverem na divina vontade. Ali, aí fica ali no tabernáculo mudo, entendeu? Por isso que ele se multiplica em cada hóstia, porque a vida divina se multiplica mesmo para cada pessoa que nasceu na terra, né? Uau, é muito incrível isso, hein? Uau! Aí eu perguntei para Jesus, né? E essas pessoas, Jesus, que não vão viver na vontade divina e vão morrer e não viveram sendo o tabernáculo, o hospedeiro da sua vida, né? Aí ele falou, viveu pela Eucaristia, né? Viveu pela Eucaristia, que comungou naquele pouquinho de tempo que eu estive nela, né? Meu Deus, que diferença! E em nós vai ser inseparável. Meu Deus, em nós vai ser permanente. Nessa pessoa viveu só 20 minutos. Uau! Imagina, elas vão para o céu e aí elas olham para nós, elas vão olhar para a gente, vão pensar o quê? Aquela pessoa foi o tabernáculo de Jesus da terra. Inseparável. Meu Deus do céu. E olha para Nossa Senhora. Ela foi o tabernáculo de Jesus em toda a vida dela, desde quando ela nasceu. E eu não. Eu só dei vida para ele um pouquinho só. Que a vida que eu deveria ter vivido, não vivi. Meu Deus. Imagina que loucura, gente. Realmente. Comungar é muito importante. Se comungar todos os dias realmente tem um valor muito bom. Uau! Se comungar todos os dias é uma coisa muito importante. Glória a Deus, eu nunca tinha entendido se isso era importante. Que valor que teria a comunhão diária, né? Ele pode comungar até 2 vezes por dia se quiser. Meu Deus, uau, chocante. Chocante, né? Meu Deus. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, a gente foi criado para ser um hospedeiro da vida divina, né? Nosso corpo. Nosso corpo, nossa alma, né? É para ser um hospedeiro da vida divina. Mas aí a vida sacramental é como se fosse assim, que guarda essas vidas divinas. A hóstia. A hóstia guarda as vidas divinas. Então, a pessoa que não vive na divina vontade, essa vida divina fica guardada lá no tabernáculo. Essa vida divina que devia estar na pessoa, que devia estar na alma ali da pessoa, por causa da vontade humana, né? Que a pessoa só pode ser um hospedeiro se viver na vontade divina, com a vontade totalmente rendida a Deus, assim, né? Vivendo com a vontade dele, com a vontade humana, escolhendo a vontade divina, né? Assim. Então, como a pessoa vive na vontade humana, essa vida divina que Jesus, né, trouxe, fica no tabernáculo, fica lá guardada, como se fosse assim, né? E a pessoa recebe essa vida divina quando vai lá comungar
Só que aí só tem essa vida divina dentro de si ali 20 minutos. E se ela vai comungar todo dia, recebe ali todo dia a vida divina, mas a vida divina não fica fixa nela, fica lá no tabernáculo. Mas quem vive na vontade divina fica como um tabernáculo vivo. Aí a gente liga todo um monte de coisa que Jesus falou, né? Porque ele fala que ele ficou na Eucaristia como um meio, a Eucaristia como um meio para poder ele ter os filhos da divina vontade, porque o objetivo dele mesmo não é a Eucaristia em si, é os filhos da divina vontade. O objetivo dele, o ponto que ele queria chegar, né? O alvo dele não é o pão e o vinho. O alvo dele é o corpo humano, é a alma humana. Só que como por causa da vontade humana, ele teve que ficar lá na Eucaristia, ele ficou na Eucaristia, mas como a finalidade mesmo, o propósito dele ter ficado no pão é por causa que o homem não abriu espaço, né? Por causa da vontade humana, mas o alvo dele mesmo é a vontade, é a alma humana. Nossa, incrível, porque aí a pessoa recebe, essa vida dela fica lá, né? Guardada na Eucaristia, custodiada ali. Só que aí, como ele está falando nesse trecho do tema de hoje, né? Ele é abatido, a criatura é o coração. Aí ele fica lá na Eucaristia, no tabernáculo, na Eucaristia, na hóstia, mas ela não tem coração. Ela não tem coração, ela tá morta. Ela é inanimada, né? Só que ela se torna assim, mas Jesus não sai andando, a Eucaristia não sai andando, falando, respirando, assim, conversando, amando as pessoas, agindo aqui. Interessante demais, né? Meu Deus. Acho que é isso que eu entendi, não sei. É um mistério assim, né? Porque é, a gente, Deus quer ter como hospedeiro o corpo humano, a alma humana. Mas por causa do homem viver na vontade humana, né? Viver em oposição a Deus, ele teve que se hospedar, ter como hospedeiro um pedaço de pão e vinho, né? Então, assim, esse hospedeiro passa a ser um pedaço de pão e de vinho por causa porque eles não se opõem, né? Mas o que realmente Deus quer é o homem. É ter como habitação o homem. Ai, gente, é um mistério muito lindo, né? De amor, assim, incrível. Porque você olhar para a Eucaristia e ver ali, mas ao mesmo tempo é de dor. Eu acho é lindo, é um amor tão grande de Deus, mas ao mesmo tempo a gente olha para a Eucaristia e vê assim, mas o Senhor quer estar mesmo é na alma humana, o Senhor está aí na Eucaristia por causa do homem ter essa oposição à vontade divina. Mas a vida divina quer sair daí e ser livre, o Senhor quer ser livre. O Senhor quer ser livre, o Senhor está aí, mas é como se estivesse preso. Ele fala, né? Ele fala isso no livro do céu. Ele fala, tem um trecho que ele fala, liberdade, 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 aquele trecho que ele fala isso, né? Que a alma que vive na vontade divina, ele sai, ele fala liberdade, liberdade, porque o que ele quer mesmo é viver numa criatura, onde ele pode agir, onde ele pode falar, viver, como ele viveu na humanidade de Jesus, né? A humanidade de Jesus foi essa habitação perfeita, né? Ah, muito incrível. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 27, 17 de fevereiro de 1930. A divina vontade é o batimento, a criatura o coração. A divina vontade é respiro, a criatura o corpo. Inseparabilidade de uma e da outra. O querer divino continua ocupando minha pequena inteligência.
e eu, submergindo nele, sinto sua força vivificadora, que dentro e fora me circunda. E meu doce Jesus, que parece que se esconde dentro das ondas altíssimas de luz de seu querer divino, frequentemente se move nestas ondas de luz e, fazendo-se ver, com ternura indizível, me disse: Minha filha, minha divina vontade é batida sem coração. A criatura é coração. Ela é o batimento cardíaco. Veja que união inseparável há entre meu fiat e a criatura. O coração é nada, não tem nenhum valor sem o bater do coração. Com o bater do coração se constitui vida da criatura. Mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Tal é minha divina vontade. Se não tenho nada do coração da criatura, não tem onde formar sua pulsação de vida para desenvolver e formar sua vida divina. É um mistério grande, meu Deus. Meu Pai do céu. Porque a gente pensa assim, mas o coração é nada, né? Então, como que ele fala que a, a, a divina vontade não tem onde formar sua pulsação de vida e desenvolver sua vida divina se não tiver o coração? Que o coração é a criatura, né? Assim, ai meu Deus, Senhor, ajuda a gente a entender. Porque sempre a gente fica aquela coisa na nossa cabeça, uma coisa assim, um modo de dizer assim, né? Fica assim com uma ideia na nossa cabeça que sempre a gente ouviu isso muito, desde que a gente se entende por gente. O homem não é nada, a gente é um nada, a gente não serve para nada, Deus não precisa da gente. Deus não precisa de nós, Deus não precisa de nada. Sabe, aí é que ele tá falando que a divina vontade precisa da. É isso que ele tá falando. Se não tem o coração, não tem onde formar a vida. Então é como se ele precisasse, sabe? Dá a entender assim. Mas aí não é que ele precisa, ele é Deus, porque a gente sempre fica assim, ele é Deus, ele não precisa de nada, ele não precisa, ele não tem necessidade de nada. Ele mesmo fala isso, eu não tenho necessidade de nada. Mas ele quer, assim, esse é o plano dele, né? No plano dele de amor, no plano dele de amor, ele quis amar a ele mesmo fora dele, que é o que ele estava falando, né, no domingo. Ele quis se amar fora de si, fora dele. Ele quis amar a ele, mas fora dele. Uma outra pessoa amando ele. E aí ele, aí acontece a encarnação. Aí Jesus é esse que ama a Deus fora da Trindade, né? Aí ele se encarna. Aí o Verbo se fez carne, né? Aí essa vida divina tá em Jesus que ama, essa vida divina em Jesus que ama a Deus fora de si, né? Sai ad extra. E, e essa vida que foi formada em Jesus, né? Essa vida que estava em Jesus, que estava, não sei falar direito, é que ama a Deus. E a gente não ama só com essa vida divina. Só a vida divina em nós para amar a Deus, a gente não tem capacidade de amar. Então a gente recebe essa vida divina de Jesus. A gente recebe essa vida divina de Jesus. Então a divina vontade é a palpitação e a criatura é o coração. Porque nesse plano dele, de Deus, que ele sai de si, né, ad extra, ele sai, então ele tem que ficar em algum lugar. Essa vida divina tem que ter um hospedeiro, essa vida divina
Tem que ter um hospedeiro, um lugar onde ficar para se desenvolver. E aí é a criatura. É a criatura. Não que Deus precisasse disso, assim, mas ele quis, é o plano dele, o plano de amor puro dele. Um plano de transbordar esse amor que está dentro dele, que quer transbordar e sair, sabe? Sair, a de extra. E nesse plano que ele sai de si, que, né, para amar a si mesmo numa, numa criatura, é, ele é, a criatura é o nada, porque o coração é o nada, o coração, né? O coração é o nada. Mas é esse coração que é o nada que vai ser o hospedeiro dessa vida divina. Esse coração que é o nada vai ser o hospedeiro do batimento. E o batimento que dá vida ao coração. O coração, o coração sem o batimento é o nada, é um órgão morto ali. É um órgão que não serve para nada. O coração sem o batimento. Então, o batimento desse coração que vai dar vida a esse coração, que vai fazer ele servir para alguma coisa, é a vida divina, é a divina vontade. Então, a criatura sem é como se fosse que o coração fosse a criatura sem Deus, sem essa vida divina, sem o fiat palpitando ali, é um nada. Não serve, não tem função, não tem sentido existir. Tem sentido existir um coração se não tiver o batimento? Serve para alguma coisa? Um coração sem o batimento cardíaco? Não serve para nada. Tá morto. Tá morto. E quando a pessoa morre e o coração tá ali batendo, aí vai ficar ali um tempinho, mas se ficar lá numa máquina, vai ficar um tempinho, vai ficar doente. Então, um coração sem batimento não serve para nada. E a criatura sem a vida divina palpitando nela vai fazer só o que não presta. Não vai servir para nada. Como assim? Mas o homem serve para tanta coisa. Porque ainda faz alguma coisa de bom, que é a divina vontade. Tudo que acontece de bom que o homem faça de bom é Deus. É em algum momento que ele dá liberdade para Deus agir. Mas se o homem não deixa Deus agir através dele, não sai nada que presta, só sai maldade, a gente está vendo. Deus está mostrando para a gente claramente o que é o homem sem Deus, o que é a criatura sem essa vida divina palpitando nela o tempo todo. A gente está vendo situações absurdas acontecendo. Gente, a gente tem que acordar, né? Assim, entender o estado que está o mundo. O estado que está o mundo. E o estado que está o mundo é porque o homem não é nada sem Deus. A gente só serve para alguma coisa, só sabe amar. O homem só sabe amar. Só ama, só faz o bem se for Deus. Só se essa vida divina estiver desenvolvendo no homem. Se a vida divina não está desenvolvendo no homem, não sai nada que presta. Só sai absurdo, só sai coisas horríveis que a gente está vendo. A história lá da menina que mandou matar o próprio pai e ela estava dando entrevista no velório, na maior frieza. Um menino de 14 anos que matou a família. Por causa que ele queria R$ 2.000 para ir ver uma namorada que ele conheceu na internet. Ele matou a família, ele matou o pai, ele matou a mãe, ele matou o irmãozinho. Ele, eu vi esses dias um pai brigando com o filho. Eles brigando. Eu vi um vídeo, ele brigando com o filho, assim, foi lutando com o filho. E ele matou o filho. Ele caiu em cima do filho, que quebrou o pescoço, assim, o filho caiu de um jeito, a cabeça, assim, sabe, na briga, na luta. Morreu na hora. O pai matando o filho. Então a gente vê o que é esse coração, que é o homem, né? No caso aqui que ele falou, minha divina vontade é batida sem coração. A criatura é coração. E a vontade divina é o batimento cardíaco. Um coração sem um batimento cardíaco está morto.
Serve para nada, não vai fazer nada, não tem função nenhuma. E o homem, a criatura, sem esse batimento cardíaco, que é a vida divina, tá fazendo essas coisas que a gente tá assistindo. Esse horror que a gente está assistindo. A gente está assistindo um horror. O homem é endemoniado. O homem endemoniado. Uma coisa horrorosa, assim. Uma situação assustadora. Então, minha divina vontade é batida sem coração. A criatura é coração. A criatura é coração. Ela é o batimento cardíaco. Ela é o batimento cardíaco do coração. Gente, pensa. O coração, a criatura é o coração. A divina vontade é o batimento cardíaco do coração. Ela é essencial. Ela é a vida do coração. A criatura sem a divina vontade está morta. Está morta. Ah, mas a gente está vendo as pessoas vivas fazendo um monte de coisa. Mas a alma está morta. Tem ali um corpo que está agindo. Tem uma alma morta num corpo. Tem uma alma que não está recebendo vida divina. Tem uma alma que não está sendo hospedeira da vida divina e está movimentando um corpo. E esse conjunto ali, aquela alma que não está sendo hospedeira de uma vida divina, unida com um corpo, está fazendo ações demoníacas. Tá fazendo. O que está saindo desse conjunto? Está saindo ações demoníacas das trevas. Ou se não está saindo ações demoníacas das trevas, está saindo coisas egoístas, uma pessoa que vive para si mesma, egoísta, que está vivendo triste, que está vivendo em desespero, que está vivendo desanimada, que está triste, que está depressiva, que está. Às vezes a pessoa não está fazendo mal para os outros, mas está fazendo mal a si mesma. E quando ela faz o mal a si mesma, por exemplo, quem está usando droga, ela não está fazendo mal só para ela mesma. Ela está levando a família junto. Se ela é casada, por exemplo. É um homem que é casado. E ele está usando droga, está se drogando, tá bebendo. Está bebendo todo dia. Ele está destruindo ele mesmo, ele não ama ele mesmo, ele não ama o próximo, ele não ama a Deus. O homem, quando vive, a criatura, quando vive sem essa vida divina batendo ali no coração, não sabe amar nem a si mesmo, nem ao próximo, muito menos a Deus. O amor, só existe o amor em Deus, só Deus é o amor. Se o homem não é esse hospedeiro da vida divina, ele não ama a Deus, ele não ama a si mesmo, ele não ama o próximo. Ele destrói a si mesmo, ele destrói tudo, destrói tudo. Não tem vida. Isso que a pessoa está vivendo não é vida, é morte. Uma pessoa que não está sendo hospedeiro da vida divina, ela não faz atos que geram vida. Os atos dela geram morte para ela mesma. Ela está acabando com o corpo dela, com a alma dela e está ainda fazendo mal para as outras pessoas. Porque um pai de família, por exemplo, que vive usando droga, viciado em droga, ele vai deixar de colocar comida dentro de casa. Ele não vai ser um pai, ele não vai dar exemplo de pai, ele não vai corrigir o filho, ele não vai amar o filho, ele não vai dar nem comida para o filho, ele vai deixar o filho passando fome para usar a droga dele. É um ato de, ele vive num egoísmo assim absurdo. Vive só para ele mesmo. Então é muito sério, né? A batida do coração é tudo pro coração. O coração sem batida, a batida do coração é a essência, é a vida do coração. Então é tudo, gente, é tudo. A divina vontade é tudo. É tudo. Ela é tudo. Ela é tudo. Sem ela, a gente não é nada. Não tem vida, não existe a vida, não tem a vida, ela é a vida. Ela é o amor. Ela é tudo. Ela é o batimento cardíaco. Veja que união inseparável há entre meu Fiat e a criatura. O coração é nada. Não tem valor, não tem nenhum valor sem o bater do coração. Com o bater do coração se constitui vida da criatura.
mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Aí é isso aqui, então, é porque a gente fica nessa, né? Deus não necessita de nada, mas ele está falando, o batimento não pode palpitar sem o coração. O coração é nada, a criatura é nada. Mas essa vida divina que Deus, nesse plano dele de amor, quis se amar fora dele, precisa de um hospedeiro, de um coração da criatura, de outro lugar para ele habitar e ele nesse lugar, nessa morada, amar a ele mesmo. Então o Fiat divino o Fiat divino, que é a batida do coração. Sem o coração não tem como palpitar, não tem como desenvolver, agir. Deus, para agir fora dele, tem que ter um hospedeiro, tem que ter um corpo, uma alma, um corpo. Ele que criou isso, ele que criou no plano dele isso. Então, para ele agir, para o Fiat divino agir ad extra, ele criou a morada divina, que é a criatura, feita à imagem e semelhança dele. Feita à imagem e semelhança dele. E aí ele age através da criatura, mas a criatura sendo um hospedeiro, como a hóstia. A hóstia é um hospedeiro, só que você vê que ela não age. Ela não tem, a hóstia fica lá paradinha, você não vê ela agindo. Mas a criatura, ela não tem um coração. A hóstia não tem um coração para palpitar. Ela não tem uma mão para agir, mas a criatura tem. Então a vida divina sem o coração não tem onde se desenvolver. Aí o homem é esse coração, essa morada onde Deus vai habitar, que ele vai ser como foi dado o exemplo do vírus, né? É um exemplo muito bom. Apesar de ser estranho, né? Mas é isso, não é que a vida divina é um vírus, mas é um exemplo assim, o vírus é um exemplo incrível para a gente entender. O vírus, ele só age, ele só tem vida, ele só age, só faz alguma coisa se ele tiver um hospedeiro. Sem um hospedeiro, ele está inativo. Um vírus, se ele estiver no chão, caído no chão, assim, ó, ele está inativo. Então, a vida divina está inativa, está assim, nesse plano de Deus agir fora de si mesmo. Então, ele teve a humanidade de Jesus para ser esse hospedeiro, para ser essa morada divina por excelência, né? Mas Jesus doa essa vida divina. A humanidade dele, a gente se torna outro Cristo, mas em Cristo, mas nele, ele habitando na gente. Ele habitando na gente e a gente hospeda essa vida divina, que vai agir através de nós. A gente vai ser uma morada divina. E só é possível amar a Deus e viver na divina vontade se o próprio Deus habita em nós. A gente só é o hospedeiro, o coração. A gente é o coração, mas a gente tem vontade. O coração mesmo, o órgão coração, ele não se opõe a bater. Ele não se opõe a receber essa vida e começar a bater. Ele não se opõe. Quando um bebê lá está sendo formado, né, no útero da mãe, um dos primeiros órgãos, acho que funciona, é o coração. Assim que é infundida ali a vida, né, não sei como que é, meu pai. Mas a Santa Ágreda, acho que na mística Cidade de Deus, ela fala que, lá no livro dela fala que a alma é infundida depois de umas semanas, não é assim, imediatamente já infunde a alma no bebê, né? Ali na hora que tá formando o bebê. Então pode ser assim, né? Não sei, não sei. Enfim, o coração começa a ter vida. Esse coração, ele não se opõe a ter vida, a bater. Mas a criatura, a gente tem vontade. Então a gente tem que querer receber essa vida e palpitar. O coração, não, o coração recebe a vida ali e já começa a bater. A criatura tem vontade, e você, com a sua vontade, pode se opor e não querer receber a vida divina. Não querer que essa vida seja a palpitação.
querer viver com a sua própria vontade separada de Deus. Mas aí a gente vive, se você vive, escolhe isso, escolhe não ser ou ser esse hospedeiro, não deixar a vida divina ser desenvolvida, você vai ser esse coração morto, sem vida, né? Então é muito triste, meu Deus, muito sério, né? Então ele fala aqui, né? Tal é minha divina vontade. Se não tenho nada, olha isso aqui, gente. Tal é minha divina vontade. Se não tenho nada do coração da criatura, não tem onde formar sua pulsação de vida para desenvolver e formar sua vida divina. Meu Deus. Então a gente tem que dar o coração, nada do nosso coração, que é todo o nosso ser, para essa vida divina, para hospedar essa vida divina. Para essa vida divina se desenvolver, ter onde se desenvolver e agir no mundo e agir, né, fora de Deus. Essa vida divina tem um lugar para agir, tem um lugar para habitar, para repousar, para morar e a partir dessa morada agir. Então o que sair das minhas mãos vai ser essa vida divina que está agindo através das minhas mãos. Vai ser a vida divina agindo através da minha voz, falando. E o que eu estou falando é Deus que está falando. O que eu estou pensando é Deus que está pensando, porque Ele se instalou no meu ser. Ele se instalou na minha alma. Ele se instalou no meu corpo. O meu corpo é uma morada dele. E o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, o que sai de mim é Ele, é essa vida divina agindo, desenvolvendo e amando, e, né? E tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano que é uma morada divina faz, é Deus que está fazendo. E só gera vida, só gera atos, vida, só gera amor e vida. Além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo. A criatura é o corpo, ela é o respiro. O corpo sem respiro está morto. Assim que quem forma o respiro da criatura é minha divina vontade. Por isso se pode dizer, o corpo dela é o da criatura. O corpo da divina vontade é o da criatura. E o respiro dela é o de meu querer divino. Veja que grande união há entre uma e outra. União que não pode ser separada, porque se cessa o respiro, cessa a vida. Se cessa o respiro, cessa a vida. Independente se a pessoa aceita ou não essa vida divina, se ela ama essa vida divina, quem está dando a vida para todos é a divina vontade. Por isso, minha divina vontade é tudo para a criatura. Minha divina vontade é tudo para a criatura. É palavra sem boca, é luz sem olho, é ouvido sem orelhas, é obra sem mãos, é passo sem pés. E por isso a alma que vive em meu querer divino lhe serve de boca. Então, quem não vive, não deixa Deus agir. Quem vive na divina vontade, quem aceita e fala, eu quero ser uma morada divina. Eu só quero a sua vontade, Senhor, eu não quero a minha. Eu quero ser só a sua morada. Eu quero ser sua boca, eu quero ser suas mãos, eu quero ser seus pés. Eu quero ser seu seu coração batendo, que seja no meu coração o seu coração, a sua batida. Eu só quero ser sua morada. Eu não quero falar da minha cabeça, eu não quero agir com a minha própria vontade. Eu quero a sua na minha. Eu quero a sua na minha. Então você vai ser a boca de Deus, o olho de Deus. O que você está olhando é Deus que está olhando. Deus está olhando através dos seus olhos. Deus está ouvindo através dos seus ouvidos. Deus está falando através da sua boca. Deus está caminhando através dos seus pés. Deus está trabalhando através das suas mãos. E o que você está fazendo para as pessoas é Deus que está fazendo através das suas mãos. É Ele que está amando as pessoas. É Ele que está agindo, é Ele que está trabalhando, é Ele que está tocando as pessoas.
É muito lindo, meu Deus. Quem vive na divina vontade é assim. Quem não vive tá recebendo a vida da divina vontade, tá vivo, existe só porque Deus quer, porque a divina vontade quer a vida de todos, mas ela ata as mãos de Deus. Ela age com a própria vontade. Ela fala o que quer. Ela vê com seus. Ela não dá seu olho para Deus enxergar. Então ela enxerga as coisas, enxerga o mundo com seus próprios olhos, não com os de Deus, não com o olhar divino. Então ela não enxerga no outro a imagem e semelhança de Deus. E aí chega a ponto de matar o pai e dar entrevista e falar que não tem nada a ver com isso. Chega nesse nível, nesse grau de maldade, de frieza, de ódio. Muito triste. Então, minha divina vontade é tudo para a criatura. É palavra sem boca, é luz sem olho, é ouvido sem orelhas, é obra sem mãos, é passo sem pés. E por isso a alma que vive em meu querer divino lhe serve de boca, de olho, de orelhas, de mãos e de pés. Ela se restringe para encerrar-se na criatura. Ela se restringe para encerrar-se na criatura. Enquanto permanece imensa e vitoriosa, forma nela seu reino, servindo-se dela como se fosse seu corpo, onde bate, respira, fala, age e caminha. Por isso a dor de meu Fiat divino é incompreensível, porque as criaturas não se prestam para fazê-lo desenvolver todas suas ações nela, para fazê-lo reinar, e o obrigam ao silêncio e à inatividade. Meu Deus, é muito triste. A criatura foi feita para isso, para ser esse hospedeiro, para a divina vontade ser desenvolvida, a vida divina ser desenvolvida ali nas criaturas. E as criaturas, a dor da divina vontade é incompreensível, porque a criatura sufoca essa vida divina, deixa ela inativa. É como se você amarrasse. É como se você tivesse. Imagina você tem uma casa. Você tem uma casa. E você tem seu pai morando lá na sua casa. E você amarra seu pai e tranca ele num quarto lá da sua casa. Você passa uma fita na boca dele assim, ó. Não deixa ele falar. Você não deixa ele caminhar. Você prendeu ele. Gente, é muito sério. A gente foi criado para ser morada para essa vida divina. Se você não quer isso, você com a sua vontade não quer ser esse hospedeiro, não quer deixar Deus agir através das suas mãos, ou não acredita, ou não quer, ou não sei o quê. Você está prendendo essa vida divina. Você está prendendo, você está atando as mãos de Deus, está amarrando. Imagina você está amarrando as mãos de Deus. É Jesus lá crucificado, gente. Imóvel. Sem poder mover. Com a coroa de espinhos que traspassava a boca dele, ele não conseguia falar. Ele falou, né? Ele falou. Mas assim, é Jesus preso. É Jesus preso à coluna. É Jesus preso, é Jesus crucificado, é Jesus com a coroa de espinhos na cabeça. E ele fala no livro do céu que a paixão dele mostra que a vida dele, a paixão dele, o sofrimento dele mostra o que a vontade, como que tá o homem. Mas ele está falando da vida divina, como a vida divina fica atada, amarrada, sem poder mover. Porque aí você amarra a Deus e você mesmo age com a sua própria vontade e faz o que você quer. Totalmente oposto ao que Deus quer. Você mata o que Deus quer fazer. Você se opõe ao que Deus quer fazer. E mata. Né? Como se fosse esse pai, por exemplo, que tá usando droga e se drogando, bebendo, só isso que ele faz. O que Deus queria fazer? Deus queria que ele amasse. O que está escrito lá na Bíblia do esposo, que o esposo ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele mata isso. E faz só o que ele quer. E deixa a família passando fome.
e mata a esposa, e violenta a esposa com palavras ou com ações mesmo. Então mata essa vida que Deus queria para ele, vive a vida dele que é das trevas. E essa filha que matou o pai, o que Deus queria dela? Ela matou isso, ela não quis isso. Ela rejeitou o plano de Deus. O plano de Deus não era isso que era o plano de Deus para uma filha, né? É honrar pai e mãe. E ela matou o pai. Então ela matou isso que Deus queria e fez o que ela quis. E ela matou o pai. Então você amarra as mãos de Deus. A dor do meu Fiat é incompreensível porque as criaturas não se prestam para fazê-lo desenvolver todas as suas ações nelas, para fazê-lo reinar, e o obrigam ao silêncio e à inatividade. E com paciência divina e indizível espera a quem deve viver em seu querer, para retomar seu falar e seu agir divino, para formar seu reino em meio às criaturas. Então é a gente. Que a gente seja fiel, que a gente continue fiel, né? Conhecendo esses escritos, conhecendo essas verdades, fazendo elas, dando boca para elas. O livro, o livro do céu, ele tá mudo. Se a gente não pegar ele e ler, tá lá inativo. A gente vê isso claramente, a gente toca com a mão essa verdade que Deus está falando aqui, que ele é palavra sem boca. O livro do céu foi escrito, mas se ninguém pega ele para ler, fica inativo, fica mudo, fica sem vida. Como que a vida divina vai desenvolver, essas verdades vão se desenvolver se ninguém lê? Então é como se elas não existissem. É o batimento sem coração. O coração é a criatura. Então, uma verdade que foi dita por Deus, escrita por ele, através da Luísa, que ninguém lê, é uma vida que não se desenvolve. É uma verdade que não desenvolve, que não gera o fruto que veio para gerar, porque ela está ali muda, está ali parada num livro, num PDF, num livro físico, num arquivo lá no Vaticano, no arquivo original lá do livro do céu, que está lá não sei aonde. Quando, se ele não é publicado, se ele não é falado, se ninguém fala, fica uma vida divina que não se desenvolve, uma verdade que está ali sem desenvolver. Então a gente serve de boca para essa vida sair, para essa verdade ser dita, falada, publicada, divulgada. Então que a gente continue, né, fiel nessa missão. Por isso, seja atenta, minha filha, escute o falar de meu Fiat divino. Dê-lhe a vida em todos os seus atos. Amém. Fiat, e verá os portentos inesperados que minha divina vontade fará em você. Seja tudo para a glória de Deus e para cumprimento de sua santíssima vontade. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A divina vontade é o batimento, a criatura o coração. A divina vontade é o respiro, a criatura o corpo. Inseparabilidade de um e da outra. O querer divino continua ocupando minha pequena inteligência e eu submergindo nele sinto sua força vivificadora, que dentro e fora me circunda. E meu doce Jesus, que parece que se esconde dentro das ondas altíssimas de luz de seu querer divino, frequentemente se move nessas ondas de luz, e fazendo-se ver com ternura indizível, me disse: minha filha, minha divina vontade é batida sem coração. A criatura é o coração. Ela é o batimento cardíaco. Vejo que união inseparável há entre meu Fiat e a criatura. O coração é nada, não tem nenhum valor sem o bater do coração. Com o bater do coração se constitui vida da criatura. Mas o batimento não se pode palpitar sem o coração. Incrível, né? Incrível. E como que Deus projetou, né? Como que é o plano, que é a divina vontade, né? Essa vida divina na gente, né? Essa vida doada por Jesus, né? Ele veio pilocar em nós com essa vida divina
e viver em nós. E nós somos esse receptáculo, né? Esse hospedeiro para essa vida divina que Jesus já viveu por cada um de nós. Que só ele poderia contentar o próprio Deus, né? Então ele assumiu a natureza humana para poder ser, né, juntamente com fazer esse processo todo, né, dele com a vida humana também, corresponder a Deus, em nome de todos nós, viver, né? E essa vida divina ele multiplica por cada criatura, para que cada criatura viva também. Então é muito grande esse mistério, né? Muito grande. Então essa vida é doada por Jesus. Então é Ele nós amando, né? Ele nós fazendo as coisas, é Ele nós vivendo. E um precisa do outro, né? Porque Ele vai agir na nossa humanidade, nós precisamos dar disposição para isso. É muito importante, né? Então é muito incrível essa ligação. E aí tá falando aqui, o coração é nada, não tem nenhum valor sem o bater do coração. Com o bater do coração se constitui vida da criatura, mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Então precisa para dar vida essa vida divina, né? Ela quer estar no ser humano. Ela quer estar no ser humano. Foi feito assim, é o plano de Deus, ele habitar em nós, né? Esse é o plano original. Tal é a minha divina vontade. Se não tenho nada do coração da criatura, não tem onde formar sua pulsação de vida para desenvolver e formar sua vida divina. Olha que importante isso, né? Então, olha, minha divina vontade, não tendo coração, criou na criatura para ter seu coração. Que lindo, gente. Onde poder formar seu batimento cardíaco. Além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo. A criatura é o corpo. É muito interessante, né? Como que ela quer manifestar, né? Ela quer falar através da nossa boca, ver através dos nossos olhos, ouvir através dos nossos ouvidos, através dos nossos passos, né? Então é muito incrível. Jesus deu essa vida para ela, por cada um de nós, né? E por causa dele, né? Por causa dessa vida que ele conquistou para cada um de nós, como ele já ressuscitou, então ele vem morar em nós agora, usar a nossa humanidade, né? É muito incrível. Ela é o respiro, o corpo sem o respiro está morto, assim que quem forma o respiro da criatura é minha divina vontade. Por isso se pode dizer, o corpo dela é o da criatura, e o respiro dela é o de meu querer divino. Veja que grande união há entre uma e outra, união que não pode ser separada, porque se cessa o respiro, cessa a vida. Muito sério. Por isso, a minha divina vontade é tudo para a criatura. A palavra é palavra sem boca. Então, ele usa da nossa boca, né? É luz sem olho, é ouvido sem orelhas, é obra sem mãos, é passo sem pés. E por isso a alma que vive meu querido divino lhe serve de boca, de olho, de orelhas, de mãos e de pés. Então é muito incrível, né? Porque para ele habitar, né? Para ele agir, ele usa de nós, da nossa boca, do que nós vemos, do que nós ouvimos, dos nossos pés, são tudo para a vida divina ser desenvolvida. É tudo para a vida divina ter vida mesmo, né? Ela está ali. Então é muito incrível como que é importante isso, né? Ela se restringe para encerrar-se na criatura, enquanto permanece imensa e vitoriosa, forma nela seu reino, que lindo, servindo-se dela como se fosse seu corpo, onde bate, respira, fala, age e caminha. Então, o sentido da nossa vida é esse, né? Para tomar posse dessa vida divina. Sem isso, que vida é essa, né? Não tem sentido, né? É uma tragédia, né? Uma tragédia. Que é muito triste, meu Deus. Por isso aí, vai falar, a dor de meu filho divino é incompreensível, porque as criaturas não se prestam para fazê-lo desenvolver todas as suas ações nelas. Então, a pessoa, né, fica dos efeitos. Um bem que ela faz é um efeito de um bem que Jesus fez. Ela está recebendo como efeito uma informação, uma inspiração que ela tem de vez em quando, e faz uma coisa boa ali, dali, a colar, né? Uma caridade, alguma coisa assim. Qualquer coisa assim que ela faz uma oração,
Mas são assim, efeitos, não é permanência, não é constância, não é aquilo assim contínuo. É intervalos, é momentos, né? Que tem um flash, uma luz ali que ela recebe da graça, porque isso foi da graça que Jesus conquistou também. E no momento que ela comunga, que ela tem a vida divina, né? A forma com que Jesus ele vem morar nas criaturas que não conhecem a divina vontade por meio da Eucaristia, né? Por isso que é muito importante a comunhão e a comunhão constante, né? Mas ainda em momentos, né? Porque ele fala que depende muito da pessoa também, né? Para ele permanecer assim, depende muito dela, né? E se a pessoa não tem muita consciência e não dá muito valor também, mas comunga assim, dá aquele valor também, então até os efeitos da comunhão vai depender também disso, né? Jesus fala que no tabernáculo ele fica como prisioneiro, né? Porque o que ele quer mesmo é morar no ser humano. Essa é a finalidade, né? Para a qual ele veio, houve a redenção. É o propósito, né? É o reino da divina vontade. Então, assim, é ele habitar nos seres humanos. É ele bilocado nos seres humanos. E a Eucaristia fala disso. A Eucaristia revela esse mistério, mas é incompreendido, né? Muito incompreendido o mistério da Eucaristia, né? E eles acham que Jesus está para ficar ali guardadinho no sacrário, que é ali que está feliz, e você vai lá e olha para ele, né? E ele está super feliz de receber a visita da criatura. Não, ali ele é um lugar inanimado, sem vida. Não tem voz para ele, não tem boca, não tem coração. Não pode formar ele não pode formar para ele a vida. É o ser humano que dá a vida, que dá sentido, né? Entende? Porque é o plano, né? É o ser humano que tem boca, é o ser humano que tem olhos, é o ser humano que tem ouvido, é o ser humano que tem coração. Então, é muito sério isso. Então, ele quer estar nos seres humanos. Ele quer estar nos seres humanos. Mas para que as outras pessoas também tenham essa vida divina, ele se faz presente Tem o momento da Eucaristia, né? Só que é muito diferente da vida na divina vontade, que é contínuo, que é tudo, sem interrupção, sem intervalos. É em tudo, não é só no momento que a pessoa está comungando por um tempo, mas é continuamente em tudo, é nos passos, é nas palavras, é na mente, é no coração, é nos movimentos, é tudo, né? A pessoa toma posse, recebe tudo, porque quer desenvolver toda a vida, não só os efeitos dessa vida. Então, a vida mesmo é muito maior que os efeitos, né? Entendeu? É que é liberdade total. É que é liberdade total. Então, é muito triste isso, né? Que ele fala aqui. Me obrigam ao silêncio e inatividade, com paciência divina e indizível, espera quem deve viver meu querer para retomar seu falar e seu agir divino, para formar seu reino em minhas criaturas. Por isso, seja atenta, minha filha, escute eu falar do meu Fiat divino, dele a vida em todos os seus atos e verá os portentos inesperados que minha divina vontade fará em você. Seja tudo para a glória de Deus e para o cumprimento de sua santíssima vontade. Amém?